Hoje nós vamos falar sobre um estudo bíblico que eu fiz e nele tinha a sigla EOAO. E me chamou muita atenção e eu quero partilhar com as pessoas esse aprendizado que me falou alto ao coração. A sigla E significa escritura e requer uma leitura de pelo menos uma porção da palavra de Deus, curta ou longa, todos os dias. E eles nos orientam, através do E, que nós devemos ler mais de uma vez em voz alta, meditando a Escritura, a palavra do Senhor. Então, ao você ler a Bíblia, lembre do E, de Escritura. Lembre que você deve ler, reler, meditar e ler em voz alta. Até porque a ciência ela explica que quando a gente fala algo e a gente fala de voz alta, a gente grava melhor. E se nós considerarmos que Deus, ele pensou e ele falou quando ele foi fazer o mundo, Deus é o verbo. E o verbo se fez carne. Então, quando a gente fala, a palavra nossa, ela tem um poder muito grande. Então, quando você lê a Escritura em voz alta, você está declarando a Escritura. Além de ficar mais gravado na mente, você também está profetizando, declarando, você está dando corpo, voz e tornando verbo, né, a fala, ela mais eficaz. O O é observação. Um tempo para olhar o que está escrito, aquilo que você leu, que você meditou, observando o que está acontecendo na palavra e entendendo o que o versículo diz. A observação, ela se torna importante até para que a gente possa fazer uma autoanálise. Pararmos para ver de forma entendível aquele versículo, o que ele está dizendo, e não é tendo uma interpretação. É ao contrário, é buscando pelo Espírito Santo a forma correta de perceber aquele versículo. Então, o O de observação é um silenciar do nosso eu para que a gente possa entender o que a Escritura está nos dizendo e perceber o que está acontecendo na palavra, naquela palavra. É muito interessante porque muitas vezes a gente lê versículos de forma aleatória ou às vezes a gente pega eles sem ver o contexto. Então, é interessante utilizar o O, lembrar do O de observação para isso também. Quando você for ler uma citação, um versículo bíblico, cuide para que você possa ir no início daquele livro e ter um entendimento contextualizado do que aquele livro ele proporciona, de qual que é a intenção daquele livro, porque todos os livros bíblicos, eles têm um pouco da história, eles têm a contextualização, o pano de fundo daquele livro vai nos falar muito e vai nos dar muitas informações que podem nos auxiliar naquele versículo que a gente está olhando separadamente de todo o texto. Então, temos que tomar esse cuidado. Porque se a gente busca na palavra de Deus um versículo sem ser completo, sem o capítulo inteiro, ele pode ser gerado em interpretação. E a gente precisa de ter a revelação do Espírito Santo. O A é a aplicação. Após fazer a leitura em voz alta, meditar, requerer dessa leitura, né, uma porção todo dia para criar essa intimidade com Deus, aplicar, né, depois de ter tido a observância daquela palavra, tornando isso de forma prática para o que vai ser útil para mim, para o que vai ser útil para você ao fazer a leitura. O que
que aquele versículo, ao meditar, você percebeu quanto ele entrou e ficou gravado na tua mente, porque quando a gente medita, a gente grava, a gente absorve de uma forma melhor, né? Perceber de forma entendível esse versículo e aplicá-lo na nossa vida prática. E o último O é de oração, que é a melhor forma para a gente terminar o processo da sigla EOAO, que é a gente orando e pedindo ao Espírito Santo que ele se faça em nossa vida de forma que sejamos indestrutíveis no entendimento da palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Esse estudo eu fiz no Glorify e me chamou bastante a atenção. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Shalom.